Espírito Santo e Rio de Janeiro unidos na luta pelo dinheiro do petróleo. Daqui a 15 dias, o Congresso decide como será a divisão dos royalties. Ontem, o governador do Rio, Sérgio Cabral, esteve aqui em Vitória e se encontrou com o governador Renato Casagrande. Na sede do governo capixaba, diante de um salão lotado de empresários e políticos, 2 governadores e uma preocupação: o dinheiro que vem com o petróleo. No caso do Espírito Santo, já é possível calcular o rombo nas contas do governo e das prefeituras. A gente tem uma expectativa de arrecadação esse ano, Estado do Espírito Santo e municípios, da ordem de R$1,5 bilhão. Se essa lei estivesse valendo, essa emenda aí, se Simão estivesse valendo, nossa arrecadação seria de R$300 milhões, ou seja, R$1,2 bilhão a menos. Espírito Santo e Rio de Janeiro são estados produtores de petróleo. Alegam que a exploração também tem um custo social e ambiental e por isso merecem um tratamento diferenciado. Mas políticos de outros estados defendem uma divisão igual, ou seja, ainda que o estado não tenha petróleo, receberia os mesmos recursos. A decisão agora vai para o Congresso. A vice-presidente do Congresso, a deputada do Espírito Santo, Rose de Freitas, afirmou que os estados produtores só têm chances nessa votação se conseguirem mais apoio do governo federal. O que o estado do Espírito Santo tem que fazer, o que o Rio tem que fazer, o que São Paulo tem que fazer é acampar em Brasília, exigir do governo a responsabilidade de participar do processo para promover um entendimento. Neste encontro aqui no Espírito Santo, os governadores Renato Casagrande e Sérgio Cabral afirmaram que ainda acreditam em um entendimento e para isso a estratégia é o diálogo. Na próxima quarta-feira, eles vão ao Senado e também pretendem conversar com outros governadores, na tentativa de convencê-los de que é possível uma divisão dos royalties que beneficia todos os estados do país, mas não prejudique tanto Espírito Santo e Rio de Janeiro. Pois é, ontem nós estivemos lá no Palácio Anchieta, estava lotado o palácio, muita gente prestando atenção ao que dizia o governador Renato Casagrande e também o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A votação no Congresso, só lembrando, acontece no dia 15 de setembro. E amanhã, os governadores do Rio e do Espírito Santo voltam a se encontrar, desta vez no Senado, em Brasília. O governador Sérgio Cabral falou que pretende levar a Brasília uma nova proposta para a distribuição dos royalties. Mas ele não deu muitos detalhes. Ficou até um pouco difícil entender como os governadores planejam, com essa proposta, convencer os outros estados. Cabral deu uma muito rápida entrevista na saída do encontro. São algumas propostas. Propostas que passam, por exemplo, por um novo alinhamento da participação especial. Eu vou dar um exemplo. Hoje, dos 80 campos no mar, você tem 14 com participação especial. Por quê? Porque a construção do critério foi feita numa época em que o barril estava a 14 dólares, 18 dólares. Hoje o barril está a 100 dólares. Então, você pode, como é feito com imposto de renda, atualizar isso. Isso não é nada demais, o mundo inteiro está fazendo, o mundo civilizado, moderno, democrático, todo fez. Você tem o campo de Libra, como exemplo, que é um campo que pode ser monetizado, como foi monetizado o campo de Franco para a capitalização da Petrobras. Você tem a participação especial do pós-sal da União, já que o pré-sal da União do licitado, a participação especial do pré-sal da União já está posto num fundo social. Então, por que não a participação especial do pós-sal ser colocado, disponibilizado aos estados e municípios? Olha, isso dá um recurso bem significativo, bem mais significativo do que essa proposta. Olha, eu vou fazer essa apresentação na quarta no Senado, prefiro me guardar para a quarta. Aí então o governador do Rio, Sérgio Cabral, dizendo que vai fazer essa apresentação em mais detalhada amanhã no Senado. A gente só lembra aqui que há 2 formas de compensação para os estados produtores. Uma é com a chamada participação especial, que vai ser extinta. Isso aí os estados produtores vão perder quando começar a exploração do pré-sal. A outra forma de compensação é uma participação maior dos royalties. E essa é a divisão que vem gerando tanta polêmica agora. A participação especial, conforme citou ali o governador do Rio, pode ser então uma alternativa
para agradar os outros estados que não produzem petróleo. Então, a partir de agora, eles já receberiam mais recursos e o Espírito Santo e o Rio de Janeiro não sairiam perdendo tanto assim. Já o governador Renato Casagrande quer que a votação no Congresso seja adiada. Para Casagrande, quem tem que assumir agora essas novas propostas e a negociação é o governo federal. Veja aí o que ele disse ontem. Governador, até agora a gente vem acompanhando que o diálogo assim não vem sensibilizando os governadores parlamentares de outros estados. Quer dizer, o senhor ainda acredita no bom senso, essa estratégia do diálogo ainda pode garantir que o Espírito Santo não perca tanto? Eu acredito no diálogo e eu acredito que o governo federal vai entrar nesse processo, vai coordenar esse processo. Essa é a minha confiança, porque é impossível que alguém queira que dois estados possam ter um processo de desorganização por uma decisão que não seja uma decisão equilibrada. Então, estou apostando no entendimento, estou apostando na entrada do governo federal para que a gente possa adiar a votação do veto agora no dia 15 e construirmos mais rapidamente uma proposta que atenda a todos. Há uma proposta, governador? E a votação? Tem uma proposta? A proposta do futuro que nós defendemos, que os estados produtores defendem, é a proposta do presidente Lula, do PL 8051. E a preservação dos contratos já feitos. Nós temos uma fase de transição e, na nossa avaliação, a solução está relacionada à participação especial. Acreditamos que parte da participação especial possa ser destinada à construção de um fundo que atenda aos estados não produtores. Mas nós queremos discutir isso, né, com o governo federal. Não queremos fazer uma apresentação de proposta. Acho que o governo tem alternativas que podem ser colocadas em debate, em discussão, junto com os governadores, junto com o Congresso Nacional. A votação dia 15. Tem alternativas para que a gente possa ampliar os recursos da participação especial. Hoje, dos 80 postos, por exemplo, só 14 pagam participação especial. Mas, de qualquer maneira, o que nós desejamos é que essa ou outra alternativa, nós não queremos colocar aqui publicamente uma alternativa definida, porque achamos que quem tem que conduzir esse processo é o governo federal. Como é que é a votação do dia 15? Entre os dois estados, Espírito Santo e Rio de Janeiro? A votação do dia 15 é a votação do veto. Nós queremos manter o veto, ou queremos adiar essa votação até a gente encontrar um caminho junto com o governo federal. Nós vamos fazer uma proposta conjunta. O governador Sérgio Cabral tem um trabalho já elaborado nessa direção, nós estamos estudando propostas também, mas nós não queremos apresentar uma proposta nossa, nós queremos que haja uma mesa de discussão que envolva uma coordenação do governo federal. Governador, como é que for mantida a votação no dia 15, vocês acham que vocês não têm condição de ganhar? Não é bom manter a votação no dia 15. Primeiro, nós achamos que é difícil manter o veto. Se não houver a manutenção do veto, haverá uma judicialização. A judicialização é ruim, pode ser ruim para nós, produtores, pode ser ruim para os não produtores, já dependendo da decisão do Supremo, e com certeza é ruim para o governo federal, porque vai criar um ambiente de disputa no Congresso, que isso é ruim para o entendimento, para as votações que nós todos precisamos de verem serem votadas no Congresso Nacional. Quanto que essa proposta vai ser detalhada? Dele já entra em vigor no dia seguinte. Se derrubar o veto, ele entra em vigor. Só que também a emenda diz de uma compensação, que não sabe como que é. Por isso que não é equilibrado votarmos essa matéria, porque entra em vigência uma emenda que distribui o recurso de acordo com o FPE e com o FPM, que é aí duplamente desigual para nós, estados produtores, porque o FPE é desigual para nós, e ao mesmo tempo uma votação como essa, com base no FPE e com base no FPM, diz que tem que ter uma compensação para os estados produtores. E ninguém sabe como será essa compensação. Por isso que não é equilibrado a gente votar essa matéria agora no dia. Quando é que Rio e Espírito Santo vão detalhar essa proposta que vai ser feita em conjunto? Quando é que a gente vai ter conhecimento do que exatamente está se propondo agora? Nós estamos esperando uma conversa com o governo federal. Estamos trabalhando, articulando. Quarta-feira nós teremos uma reunião com o Senado da República e achamos importante que o governo nos convide. Eu compreendo e avalio que taticamente e estrategicamente, inclusive, é bom que a proposta seja do governo federal e não dos governadores. Bom, então pelo que a gente viu aí, o governador Renato Casagrande já admite que para essa votação agora do dia 15, as chances do Espírito Santo são muito pequenas, portanto a tentativa é adiar essa votação. Se a votação de fato acontecer no dia 15, Espírito Santo perder essa batalha, aí então o governo capixaba, o governo do Rio e a própria União, o governo federal, podem recorrer ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. A briga sai da política e vai para a justiça. Agora nós vamos para o aeroporto de Vitória conversar com o senador
Ricardo Ferraz. Scariello, já queria perguntar ao senador a mesma pergunta que foi feita ali ao governador. Senador, a gente viu que os governadores ainda apostam no entendimento, ainda acreditam que por intermédio do governo federal é possível se alcançar o diálogo. Só que a votação já é agora, dia 15, e esse diálogo, esse entendimento não vem acontecendo. Os outros estados não estão sensíveis a isso. Ainda temos esperança? Eu acho que sim, Mário. Eu acho que sim. E acho que o que não falta são propostas e alternativas técnicas em que o país possa compartilhar essa riqueza para o conjunto dos brasileiros, sem que isso possa representar a desorganização do Espírito Santo. Deu muito trabalho organizar o Espírito Santo nos últimos anos, e a questão é política, e nós estamos acreditando sim que a presidente Dilma, agora nessa reta de chegada, vai fazer a coordenação e vamos encontrar um ponto de entendimento em relação ao pré-sal, que é fundamental para o futuro do Espírito Santo. Agora, senadora, a deputada Rose de Freitas falou na reportagem que a bancada capixaba vai ter que acampar em Brasília. É isso que o senhor está indo fazer lá agora? Permanentemente é isso que temos feito para representar o nosso estado lá em Brasília. Inclusive, estamos fazendo um esforço na Comissão de Assuntos Econômicos e na Comissão de Infraestrutura. Na semana passada, ouvimos o presidente Gabrielli, ouvimos o ministro das Minas e Energia. Amanhã vamos ouvir os nossos governadores Casagrande e Cabral. Vamos ouvir os governadores também dos estados não produtores. E a nossa expectativa é que possamos construir um texto de consenso, de entendimento até o dia 16, para que, de fato, o pré-sal possa se traduzir em melhoria constante e efetiva da condição de vida para o povo brasileiro e para o povo capixaba. O pior dos mundos é a judicialização desse processo, até porque nós brasileiros poderíamos estar fazendo mais ou menos igual democratas e republicanos fizeram lá nos Estados Unidos. Apostar na judicialização é apostar na negação da política, na incompetência da política em conseguir um entendimento para uma questão tão central e tão relevante quanto esta. O Mário tem uma pergunta para o senhor. Senador, a gente sabe que parte desses recursos vai para os estados produtores, atualmente a maior parte, outra parte para os demais estados e municípios, uma parte também para o governo federal, para a União. Quer dizer, esse apoio que se espera da presidente pode ser em reduzir essa parte que vai para a União para beneficiar os outros estados? Olha, Mário, o projeto do governo federal pressupõe a criação de um fundo social. E o governo também decide que esse fundo social será aplicado em algumas áreas específicas, como, por exemplo, a ciência e a tecnologia. A nossa proposta sugere que, ao invés desses recursos irem para o governo federal, para depois estados e municípios aplicarem nessas áreas, por que não fazer essa aplicação direta, fortalecendo a Federação Brasileira, descentralizando os investimentos? Não é possível mais que o Brasil, que todo o país fique dependente de Brasília, quando nós precisamos dar aos nossos estados autonomia para que eles possam governar os seus desafios. O senhor acredita que está faltando empenho da presidente Dilma? Eu acredito que vai ser necessário uma participação mais intensa, sim, porque os capixabas e os brasileiros conhecem a força que o governo federal tem no Congresso Nacional. Quando o governo federal quer apoiar, quer apostar, quer aprovar alguma coisa no governo federal, ele se empenha, ele participa. Então, será assim necessário a participação pessoal da presidente Dilma para que nós possamos impedir essa covardia, essa violência contra o Estado do Espírito Santo e os capixabas. Mário tem mais uma pergunta. Senador, como convencer então a presidente a assumir de fato essa negociação? Porque são principalmente dois estados que estão nessa briga, Espírito Santo e Rio de Janeiro. São Paulo também é um estado produtor, mas a gente não percebe uma manifestação tão efetiva assim de São Paulo. Como convencer a presidente então a defender dois estados, uma vez que todo o resto do país quer também parte desse bolo aí? Até porque, Mário, o governo federal, quando alterou o marco regulatório de concessão para partilha, mexeu num vespeiro e deveria ter previsto que esse tipo de debate aconteceria no Congresso Nacional. Por isso, a participação do governo federal, da presidente Dilma, dos líderes do governo no Congresso Nacional é de fundamental importância nesse momento crucial para o futuro do Espírito Santo. Agora, senador, o veto deve ser votado no dia 15 de setembro. Então, é uma corrida contra o tempo? Essa é uma outra questão central. Não há nada que obrigue esse veto a ser votado no dia 15. Nós temos uma fila quilométrica de vetos no Congresso Nacional de 2, 3, 4, 5 anos.
Na verdade, o que está acontecendo é que alguns governos estão de olho grande, estão com muita ganância nos recursos do pré-sal e estão pressionando, inclusive, o presidente do Senado, Zé Sarney. Inclusive, ontem eu assisti uma manifestação da senadora Rosiane Sarney do Maranhão, que é filha do presidente Sarney, dizendo que tem que tratorar o Espírito Santo. Um tipo de linguagem, inclusive, inadequada de quem não está preocupado com o conjunto dos interesses brasileiros, mas está preocupado muito mais com o seu umbigo. O Mário tem mais uma pergunta. Senador, ontem a gente ouviu aqui a deputada federal, vice-presidente da Câmara, Rose de Freitas, e ela disse claramente aqui pra gente, olha, se a votação for pro dia 15, não temos chance. Nós não vamos ganhar. Quer dizer, nossa esperança agora, então, é adiar essa votação. Se for votado mesmo, o Espírito Santo e Rio perdem essa votação no Congresso. Eu acho que a deputada Rose está correta. Se nós não tivermos a solidariedade, se nós não tivermos a participação efetiva do governo federal e da presidente Dilma, o quadro é um quadro bastante restrito, até porque esta é uma matéria que tem unido 23, 24 estados contra Rio de Janeiro, contra o Espírito Santo e contra São Paulo, porque São Paulo não tem participado muito ativamente desse processo. Mas para o Rio de Janeiro e para o Espírito Santo, o pré-sal é central. Se nós perdermos esse veto, nós vamos desorganizar a nossa vida, por isso precisamos sensibilizar a presidente Dilma, precisamos da sua liderança para que ela possa coordenar esse processo do Congresso Nacional e nós possamos votar uma matéria ou uma proposta que possa ser equilibrada. Até porque nós, capixabas, também temos a compreensão que precisamos abrir mão de alguma forma desses royalties, porque não tem sentido o Rio e o Espírito Santo ser uma ilha de riqueza rodeada por um mar de miséria, não. Nós, capixabas, achamos que é necessário abrir mão. E na proposta que o ex-presidente Lula encaminhou ao Congresso Nacional, nós, capixabas e fluminenses, abrimos mão de uma parte, mas uma parte equilibrada, que não desorganiza o nosso futuro, até porque deu muito trabalho reorganizar o Espírito Santo, e agora que o nosso Estado está caminhando, sabe, com prosperidade compartilhada, isso seria de uma covardia, sabe, sem precedentes em nossa história. Tá certo, então, senador, muito boa viagem. Obrigado pela entrevista. Então, gente, só lembrando, se esse veto do ex-presidente Lula for realmente derrubado, o Estado deixa de receber cerca de 1,5 bilhão de reais e passa a receber 250 milhões. É muito menos dinheiro sendo investido aqui dentro. Então, Mário, voltamos ao estúdio. Ok, obrigado, Cariello. O senador Ricardo Ferraz está agora no aeroporto, vai para Brasília. O governador Renato Casagrande também vai para Brasília. É o Executivo e o Legislativo, a bancada aqui do Espírito Santo, trabalhando para que o Estado não tenha essa derrota, se essa votação de fato acontecer dia 15. Lembrou bem ali o senador Ricardo Ferraz. Toda essa história começou após a descoberta do petróleo na camada pré-sal, quando o governo federal, ainda com o presidente Lula, enviou um projeto mudando o marco regulatório do petróleo. A partir desse projeto do presidente Lula, do governo federal, o senador Ibsen Pinheiro apresentou uma emenda propondo então que a divisão já seja diferente a partir de agora para os contratos que estão em vigor, distribuindo de uma forma igual entre todos os estados. Os estados produtores, Espírito Santo, por exemplo, alegam que não é justo. Afinal, a exploração do petróleo também tem um ônus, também tem um custo social, um custo ambiental. Por isso, então, Espírito Santo e Rio de Janeiro, principalmente, fazem essa reivindicação de uma participação maior, para que tenham mais recursos do petróleo, porque também tem um custo. É claro que o Bom Dia vai acompanhar atentamente toda essa discussão política, no princípio aqui, para que o Estado não perca tantos recursos assim, mais de 1 bilhão por ano, dinheiro que vai para o governo e também para as prefeituras. A seguir eu converso com o Laudenio.